Em nosso estudo de hoje, a lição 75 do livro Palavra da Vida Eterna, libertemos. Disse-lhes Jesus, desatai e deixai-o ir. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 44. É importante pensar que Jesus não apenas arrancou Lázaro à sombra do túmulo, trazendo-o de volta à vida, pede para que seja restituído à liberdade. Desatai-o e deixai-o ir, diz o Senhor. O companheiro redivivo deveria estar desalgemado para atender às próprias experiências. Também nós temos no mundo, na própria alma, os que tombam na força da negação, os que nos dilaceram os ideais, os que nos arrastam à desilusão, os que zombam de nossas esperanças e os que nos lançam em abandono, assemelham-se a mortos na cripta de nossas agoniadas recordações. Lembrá-los é como reavivar velhas úlceras. Entretanto, para que nos desvencilhemos de semelhantes angústias, é imperioso retirá-lo do coração e devolvê-lo ao sol da existência. Não basta, porém, esse gesto de libertação para nós. É imprescindível haja de nossa parte auxílio a eles para que se desagrilhoem. Nem condená-los, nem azedar-lhes o sentimento, mas sim exonerá-los de todo o compromisso, ajustando-os a si próprios. Aqueles que libertamos de qualquer obrigação para conosco, entregando-os à bondade de Deus, mais cedo regressam à luz da compreensão. Se alguém assim caiu na morte do mal diante de ti, ajuda-o a refazer-se para o bem. Entretanto, além disso, é preciso também desatá-lo de qualquer constrangimento e deixá-lo ir. Gente, esse tema é um tema tão complexo da gente estar tratando, porque ele, principalmente quando diz respeito à educação daqueles que são trazidos à nossa tutela. Por exemplo, nossos filhos, nossos netos, agregados, aqueles que a educação deles de alguma maneira ficou sob a nossa responsabilidade. Por quê? Porque ele fala sobre liberdade. E a gente sabe que essa é uma regra básica para deixar todo mundo viver. Me lembro de uma vez de Valdo Pereira Franco numa palestra maravilhosa, ele contando a história de dois índios que estavam apaixonados, o casal, né, e não conseguiam viver um sem o outro. Foram pedir um elixir para que eles ficassem juntos para toda a eternidade. E o índio, aquele pajé, olhou para eles com aquele sentimento de ternura, de compreensão, e queria aplicar a eles uma lição. Então falou para eles, olha, eu vou dar esse elixir para vocês, mas vou passar uma prova para vocês primeiro. Aí virou para o índio macho e falou, você vai lá para o lado direito, você vai procurar uma ave de rapina. Virou para a fêmea e falou, você vai para a esquerda, você vai procurar uma águia selvagem. Quando vocês trouxerem essas aves até mim, eu dou o remédio para vocês. Eles saíram, levaram algum tempo, porque não é fácil realmente pegar esse tipo de ave. Quando conseguiram, os dois, agora vamos receber o remédio, o elixir. Não, calma, amarrou a patinha das duas aves. As aves tentavam voar, não conseguiam, tentavam voar, não conseguiam. Chegou um momento que começaram a se bicar e se machucar e poderiam ter ido até a morte de uma delas. Até que ele correu, falou, corta, cortou e deixou as duas voarem. E então ele falou, olha, tá vendo? Ninguém nasceu para ser metade do outro. Não existe isso, né? Cada um tem a sua liberdade, tem que ter a sua autonomia. E cada vez que a gente faz isso, a gente quer impor às pessoas que as pessoas sejam da nossa maneira, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo igual aquela mola que você vai apertando, e ela está ali, ó, pressionada, mas vai ter uma hora que ela vai explodir. Porque, na verdade, ninguém tem esse direito de ficar se impondo na vida de ninguém. E a gente tem os filhos aqui para educar, mas nossos filhos, principalmente, eles têm uma história toda própria. Eles têm missão própria. Eles também são um espírito criado por Deus, com livre-arbítrio, criado simples e ignorante também, destinado à perfeição também. Só que a gente aqui na Terra tem uma grande parcela, uma generosa parcela de vaidade, egoísmo e orgulho. A gente quer que as coisas sejam exatamente do meu jeito, não é isso? Do nosso jeito. Aí, o que acontece? A gente está vendo ainda no processo educativo pais que querem impor ao filho profissão, pais que querem impor ao filho que ele namore ou se case com aquele ou aquela companheira, quer dizer, não respeita nem o direito de escolha
daquele que a pessoa está elegendo para viver com ele naquele momento de uma relação conjugal. E isso vai trazendo umas complicações muito grandes. Olha a mensagem do Emmanuel. É importante pensar que Jesus ele não apenas arrancou o Lázaro quando Lázaro estava em coma, acreditavam que ele estava morto, porque a medicina da época não compreendia o que seria o coma, já tinha sido levado até mesmo para o túmulo. E aí ele liberta e pede para que seja restituído a liberdade. E aí o Emmanuel pega essa passagem para mostrar, olha a simbologia que está por trás disso. A gente tem que aprender que a pessoa tem que ser feliz dentro daquilo que ela acha que é ser feliz. A gente vai fazer o nosso papel como educador, procurar fazer com que a pessoa seja homem de bem, mostrar os princípios do evangelho para ela, enfim, mas quem vai ter a vida, e olha bem, gente, vamos botar uma coisa na cabeça que é bom a gente guardar também, né? As provas que nossos filhos têm que passar, eles vão passar e acabou. Não tem jeito. Cabe a gente o seguinte, a gente está do lado para atenuar, para procurar ajudar da melhor maneira, mas a prova que é nossa, não tem como a gente fugir dela, a gente precisa dela para poder progredir. O que tem que acontecer com seus filhos, vai acontecer, né? Mas ele bota aqui para a gente, também nós temos no mundo da própria alma os que tombam na fossa da negação. O que fazem com a gente? O que é tirar a liberdade? Ó, nos dilacerar os ideais, os sonhos que a gente tem, a pessoa não leva em consideração. Fala, não é nada disso, não vai fazer nada, tem que ser do jeito que eu quero. Os que nos arrastam à desilusão, os que zombam de nossas esperanças e os que nos lançam em abandono. E o Emmanuel fala, assemelhos mortos na cripta de nossas agoniadas recordações. Lembrar de cada um deles é como reavivar velhas úlceras. É triste isso, né? Mas você começar a lembrar de algumas pessoas que estiveram na nossa vida e que quiserem impor. Quiserem impor que a gente tivesse uma religião, tem que ser a religião deles. Quiserem impor, só pode ter a mesma posição política que eu, né? Só pode ter o mesmo time de futebol que eu. A gente está cansado de saber que política, futebol e religião, né? A gente tem que aprender a respeitar, mas a pessoa quer impor. E mais ainda, né, com a polarização que teve agora recente, impor, não, atacar aquele que é o contrário, aquele que é contrário à sua opinião. Então, a gente vai lembrar dessas pessoas e é como reavivar velhas úlceras, né? Aí ele bota, entretanto, para que nos desvencilhemos de semelhantes angústias, é imperioso retirá-los do coração também e devolvê-los ao sol da existência. Deixa cada um fazer o que quiser. Ele fala para a gente, não vamos entrar em nem condenar, nem azedar o sentimento, mas sim exonerá-los de todo compromisso. Olha que coisa bonita. Eu não estou deixando a pessoa me escravizar, mas também não estou julgando, não estou condenando. Deixa ela seguir o caminho dela. Mas aqui não, aqui eu tenho meu livre-arbítrio, que a gente pega aquele texto do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, que vai falar o dever. O dever começa onde devo respeitar o direito das pessoas, mas termina também onde eu crio uma barreira chamada respeito. Respeitem o meu direito também. Eu tenho direito a escolher aquilo que eu quero para cumprir a minha missão, e quem tem a única possibilidade de decisão sou eu. Ponto. Cada um, a gente tem que aprender a fazer isso, todos nós. Aqueles que libertarmos de qualquer obrigação para conosco, entregando-os à bondade de Deus, mais cedo regressam à luz da compreensão. Ele termina a lição de hoje falando assim, alguém assim caiu na morte do mal diante de ti, ajuda-o a refazer-se para o bem. Entretanto, além disso, é preciso também desatá-lo de qualquer constrangimento e deixá-lo ir. É muito legal isso, né? A gente vê que isso é da época da década de 60, já falava vive e deixe-o viver. Viva e deixe viver. Até o Beatle Paul McCartney fez um trocadilho, o live and let die, né? Vive e deixe morrer. Também acaba tendo o mesmo sentido. Mas a ideia é, vamos aprender a respeitar o livre-arbítrio das pessoas, porque o livre-arbítrio é o nosso maior bem concedido por Deus. Até o Mestre Jesus respeita o tempo todo o nosso livre-arbítrio. Deixa a gente esgotar todas as formas de sofrimento até se a gente quiser. Mas a hora que a gente precisa, falar, venha a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.